continuar agora falando de agricultura de precisão. Alessandra Julianete Barreto recebe os nossos aplausos. Boa tarde. Eu sou gerente de projetos e serviços da Cooper Citrus. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite e a oportunidade da Cooper Citrus estar mostrando para vocês o que a gente está conseguindo trazer de novas tecnologias na forma de serviço e vendas de equipamentos para os nossos produtores. Atualmente, a Cooper Citrus ela tem um departamento de agricultura de precisão corporativo, onde a gente vende equipamentos e presta serviços como imagens aéreas, serviços de amostragem de solo, e a gente sempre foca o pequeno, o médio e o grande produtor. E o objetivo maior é aumentar a rentabilidade e a qualidade do nosso produtor. A gente sabe que quando a gente trabalha com um grande produtor, ele tem total condição de investir em equipamentos, mas o pequeno e o médio, para ele se sustentar hoje no mercado, ele também precisa investir, também precisa aumentar a rentabilidade. E muitas vezes ele não tem uma condição de investir no equipamento. É aonde o nosso departamento da Cooper Citrus entra. A gente presta o serviço, a gente coloca equipamentos e a gente tenta ajudar esse pequeno e médio a continuar no mercado de uma forma sustentável. Eu vou mostrar aqui para vocês dois serviços que hoje nós prestamos, que é o Geofert e o Vant. Primeiramente, o Geofert. O Geofert Cooper Citrus é um serviço de amostragem de solo georreferenciada. Então, nós temos esses kits, né, que são os quadriciclos e o nosso técnico, distribuído em todo o estado de São Paulo e Minas, em todo o território que a Cooper Citrus atende, disponível para fazer esse serviço para os nossos cooperados produtores. O que ele faz, né? O nosso técnico, ele entra na fazenda, ele retira toda a amostra de solo georreferenciada, a gente coleta essas amostras, encaminha para um laboratório de solo certificado, nós analisamos todas essas amostras de solo e construímos mapas de aplicação de taxa variada. Hoje nós trabalhamos com um grid máximo de 3 hectares. A gente tem vários consultores, pesquisadores, e a gente sabe, já tem resultado comparando, que a gente não pode trabalhar com grids acima de 3 hectares, porque aí realmente a gente não está trabalhando com agricultura de precisão. Então hoje a nossa metodologia é grid de 3 hectares e nós temos muitos produtores que trabalham com grid de meio, de 1 hectare. Então, cada pontinho desse aqui representa uma área de 3 hectares, aonde nós coletamos 7 pontos, são 7 amostras de solo que nós unimos e é uma amostra de solo composta que vai para o laboratório. Então, cada ponto desse é um saquinho de amostra de solo que a gente encaminha para o laboratório e gera uma recomendação. Nós não trabalhamos com uma média, porque se você for fazer uma média de todos esses pontos, aí é uma taxa fixa, aí seria o sistema tradicional. E nós coletamos amostras de 0 a 20 centímetros e de 20 a 40 centímetros. E o que a gente gera, né? O que a gente entrega hoje para os nossos produtores? O nosso produtor, ele recebe um pendrive contendo os mapas de aplicação de taxa variada. Esses mapas, eles já estão em um formato, numa extensão, onde o equipamento no campo já faz a leitura, e nós temos também um formato de uma forma visual, onde o nosso produtor consegue guardar isso como um histórico da área, para ele visualizar no computador, em casa, enfim. Então aqui é um exemplo de um mapa de taxa variada para calcário. Então a gente pega essa fazenda aqui, né? Nós temos pontos, por exemplo, que precisa de 600 quilos por hectare, e nós temos pontos da fazenda que precisa de 1,8 toneladas
por hectare de calcário. Então, quando a gente trabalha com taxa fixa, a gente vem, né, aplica lá 1 tonelada, 2 toneladas por hectare na fazenda toda, né? E quando a gente começa a analisar aquele determinado talhão separadamente, a gente começa a observar que tem uma variabilidade dentro do talhão muito grande. Então, nós temos pontos que precisam de uma quantidade maior de corretivos e pontos que precisam de uma quantidade menor. Nós temos casos que a gente consegue proporcionar para o nosso produtor uma economia de insumos de até 20%. Então, a gente começa a utilizar os nossos corretivos, fertilizantes, de uma maneira mais racional. E com isso a gente aumenta a produtividade. Aqui é um outro exemplo, é um mapa de taxa variada para gesso, para potassagem e para fosfatagem. Então, tudo isso que eu estou mostrando são mapas de correção de solo em taxa variada. Ah, eu contratei o serviço do Geofértil, recebi um mapa de taxa variada, mas eu não tenho equipamento para mim fazer a aplicação da forma correta. A Copercitros hoje, ela aloca esses equipamentos, aonde o nosso técnico de agricultura de precisão vai até a fazenda do produtor, a gente instala todo o equipamento, regula e acompanha a aplicação para vocês. Vamos falar um pouquinho agora sobre imagens aéreas. Nós temos dois tipos de imagens aéreas. Nós temos a imagem aérea proveniente do satélite e uma imagem aérea proveniente do VANT, que é uma aeronave não tripulável, né? Atualmente a Copercitros trabalha com esses dois tipos de imagens, tanto a de satélite como a do VANT. E no caso aqui que eu vou mostrar para vocês, dois serviços que a gente faz com o VANT, que os nossos produtores estão adquirindo muito, e está tendo muito resultado de aumento de produtividade e otimização da área produtiva. Então aqui é um exemplo, um mapa que a gente fala que é um ortomosaico. O VANT, ele sobrevoa uma determinada fazenda e ele vai capturando várias imagens. A gente descarrega essas imagens e a gente une essas imagens e a gente consegue construir o ortomosaico, que é a fazenda toda, a imagem geral de uma determinada área, fazenda, enfim. Nós talhonamos toda essa fazenda e a partir dessa imagem começa a fazer a extração de informações. Nós conseguimos, por exemplo, traçar todas as linhas de plantio, onde a gente consegue fazer projetos de irrigação e colheita, por exemplo. Nós conseguimos delimitar todas as cotas. Então a gente faz trabalho de sistematização de área pelo VANT, a gente elimina a ida do topógrafo na área. Então aqui, com maior precisão, a gente consegue construir todas as cotas de uma determinada fazenda, um mapa de classe de declividade, para onde escorre a água dentro de uma propriedade. A gente consegue levantar. Com isso, com todo esse trabalho, mais os dados de clima, dados pluviométricos, a gente consegue determinar tipo de curva de nível, que TV que a gente vai trabalhar, aonde que essa curva de nível vai estar alocada, se a gente vai precisar de uma bacia de retenção ou não. A gente fala que esse trabalho é construído a 6 mãos. É as 2 mãos do agrônomo da Copercitros, as 2 mãos do nosso produtor e as 2 mãos do nosso agrônomo que trabalha só com a parte de sistematização proveniente da imagem do VANT. Então a gente consegue fazer um mapa, um projeto de sistematização pronto para o nosso produtor. Essa fazenda, por exemplo, é uma fazenda de café, que eu estou mostrando para vocês. A gente tem os terraços, nós temos os carreadores, as linhas de plantio. Então a gente
Aqui é uma foto, por exemplo. Então aqui é o plantio da área onde a gente fez o projeto de sistematização e linhas de plantio com Vant e plantamos com o piloto automático. Aqui é a próxima foto, né, da área que teve o plantio da cultura do café com 100% de agricultura de precisão. Isso a gente consegue ter uma área produtiva maior, porque muitas vezes quando a gente levanta como que estava a cultura antes, a gente tem lá a porcentagem de linhas da cultura, porcentagem de carreador, porcentagem de curva. E quando a gente faz esse tipo de trabalho, a gente consegue diminuir muitas vezes a porcentagem de curva, porcentagem de carreador, e a gente consegue aumentar as linhas de plantio, que é o que entra no bolso da gente, é a nossa produtividade. E aqui também é uma outra foto, um trabalho que a gente fez de um projeto de linhas para irrigação. Eu queria deixar bem claro para vocês que esses dois serviços que eu mostrei aqui, Geofert e Vant, são só dois segmentos que a gente tem no nosso departamento. Nós temos outros serviços. A gente trabalha, por exemplo, com imagem de satélite. Há 8 meses atrás, a gente não conseguia utilizar uma imagem de satélite em áreas menores de 5.000 hectares num determinado raio. Era muito caro. Hoje já tem uma tecnologia que foi desenvolvida própria para uso na agricultura, que são os nanosatélites. Esses nanosatélites, eles têm um tamanho de 30 centímetros. Eles já estão em órbita e eles retiram imagem da Terra, né? E eles têm uma maior repetibilidade. Porque qual que é o problema de você utilizar uma imagem de satélite para a agricultura? É a repetibilidade dessa imagem. Quando você entra lá no Google Earth e você vai dar o zoom numa determinada fazenda, já deve ter acontecido isso com vocês. Vocês dão um zoom na fazenda, dão um zoom no talhão, mas aqui não é mais café, aqui é soja. Se vocês olharem no rodapé, vocês vão ver a data daquela imagem que vocês estão observando. Normalmente essa imagem, que ela é fria, né, de graça, ela tem 1 ano, até 2 anos que ela foi retirada. Isso para a agricultura não serve. Por quê? A gente precisa tirar uma informação de uma imagem atualizada. Se naquele mês que eu tenho chuva, que eu sei que a minha cultura está vegetando e eu preciso identificar alguma mancha, alguma reboleira de baixa biomassa, eu preciso ter uma imagem para minha fazenda, naquele talhão, naquela semana. E isso os nanosatélites, eles proporcionam. A Copercitros, ela tem uma parceria com a empresa Santiago Sintra, que é detentora de todas essas imagens, e nós conseguimos proporcionar hoje área desde 5 hectares até 10.000, 5.000 hectares, usando essa tecnologia de imagem de satélite, encontrando reboleiras, ou seja, para uma baixa biomassa de uma área que está faltando calcário, que é uma deficiência de calcário, ou é um problema de nematóide, ou é um problema de doença. Então isso é uma tecnologia que 8 meses atrás a gente não tinha, e hoje a gente já tem. Então está evoluindo muito rápido e a gente precisa começar a utilizar esse tipo de informação, tá? Eu queria comunicar também que em agosto tem a FEACOP, que é uma feira nossa, né, onde nós vamos lançar o portal do produtor. Então todos os nossos produtores eles vão ter acesso a um portal e eles vão ter disponíveis essas imagens de satélite via o nanosatélite free da propriedade deles. Queria agradecer novamente e muito obrigada.